Estamos aqui novamente para estar com vocês desde o sul da América. Agradecemos muito na semana passada nossos queridos amigos e instrutores de Israel que realizaram a classe. Nós tivemos problemas climáticos aqui, pouco habituais no nosso país, que impediram de termos comunicações, uma boa conexão na internet. Por isso que pedimos que estes grandes amigos de Israel fizessem a classe, que foi realmente muito boa. Então, novamente daqui, estamos com o Marco para essa lição, que é a quarta lição do nível intermediário. Marco. Sim, bem-vindos amigos a esta nova classe. Hoje vamos revisar o Partsuf espiritual. Antes disso, gostaríamos de fazer um resumo de como chegamos a este novo tema. Tudo inicia com as 4 fases da luz direta, certo? E é aí que vai se configurando, se desenvolve o nível inanimado, vegetal e animal, e chegamos à 4ª fase, Dalet, onde, de certa forma, quer receber todo o preenchimento que o Criador quer doar. Neste momento, temos uma situação que se configura o chamado mundo infinito, Olam Ensof. Bom, é importante, Marco, antes, diz Rodolfo, que nesta 4ª fase surge o que chamamos a criatura. E é importante que os amigos e amigas saibam, quando falamos de criatura, falamos do ser humano, e não falamos do ser humano, e nem desta realidade, mas sim de uma criatura, uma força, digamos, um conceito, uma sensação, ou uma qualidade que se desenvolve com independência. Ou seja, se existem as outras 3 fases da criação, que seria até as zeros, seriam 4, dizemos que há sempre uma dependência, uma relação, uma certa fusão entre doar e receber. E na 4ª fase, por que é importante dizer isso? Porque no momento que surge uma criatura com um novo desejo, um desejo distinto a que o Criador lhe pôs, porque de certa forma todas as sensações que teve nas etapas anteriores eram sensações incluídas na própria intenção do Criador. Mas na 4ª fase, quando surge o desejo distinto, surge também toda uma identidade distinta. E, de certa forma, leva a um caminho distinto. Isso. Verdade, Rodolfo. E é interessante, uma vez que ocorre este preenchimento, esta criatura, na 4ª fase, Berinah Dalet, sente a vergonha, porque recebeu para si. Então, surge uma situação importante, que é a restrição. E nós entramos do mundo infinito para o mundo da restrição. E começa, então, a desenvolver-se uma nova estrutura, que tem a ver com esta criatura que quer assemelhar-se ao Criador. E para isso deve construir toda uma estrutura para chegar a este nível. Portanto, nós chegamos ao tema de hoje, que é o Partsuf espiritual. O Partsuf é uma estrutura que representa as ações que realiza esta Malhut de Ensof, esta criatura, para chegar a esta adesão com o Criador. Então, há várias ações desta etapa para o que ocorre depois. E essas ações que ocorrem são representadas pela estrutura chamada Partsuf espiritual. É importante também, Marco, lembrar que vimos essas lições, ou seja, há 2 coisas muito importantes para que os amigos compreendam. Primeiro, a condição onde ocorre tudo isso é uma condição de um Criador que preenche tudo, que é a luz permanente e eterna,
e que somente nasce do desejo mais importante do Criador, da sua própria essência, o doar. Portanto, lembrar sempre, sempre, de forma permanente, que o desejo, digamos um conceito, mas o atributo de doação do Criador, se manifesta em querer preencher sempre de prazer a criatura. Por outro lado, a criatura, de certa forma, o que ela deseja é dirigir-se ao Criador. Por estes dois parâmetros muito claros, de doação e recepção, temos que basear toda essa compreensão de onde começaremos a ler agora. Marco, vamos à lição e quando eu tiver uma informação dos moderadores, de quem está conosco, eu te aviso. Ok. É importante, Marco, estamos usando isso, ou seja, as nossas lições se baseiam neste livro, certo? Mundos Superiores, do Dr. Michael Lightman, de onde extraímos as lições. Até a lição anterior íamos da página 52, certo? E agora vamos começar na página 53 e na próxima lição de hoje. Adiante. Querido instrutor, um amigo muito preparado, que está, eu tenho o privilégio de estar com ele. Vamos lá. Muito obrigado, Rodolfo. Portanto, se os amigos podem mostrar, por favor, o tablet. Por favor, tablet. Aqui. Então, aqui nós temos a estrutura do Partsuf. E este Partsuf tem uma parte superior que se chama Rosh, ou digamos a cabeça do Partsuf, e uma parte inferior que é o Guf, ou digamos que é o corpo do Partsuf. E este corpo é composto de duas partes, uma que é o Tor, a parte interior, e o Sof, que é a parte final, ou término, até o Sium, que é o fim. Então, essa estrutura nós vemos que se assemelha a uma estrutura corporal, porque tem a ver com o tema que vamos tratar, que os cabalistas, quando falam dos mundos superiores, fazem uso da raiz e dos ramos, a linguagem, ou seja, quando se referem a elementos, ações, situações que ocorrem no mundo superior, não podem se referir com uma língua que corresponda ao mundo superior, mas a uma língua e palavras do nosso mundo. Portanto, de certa forma, as partes do corpo têm relação com raízes do mundo espiritual que tem a ver com a estrutura do Partsuf. E isso é muito interessante. E agora podemos conhecer. Marquito, é importante também qual o objetivo do Partsuf espiritual. Obviamente, tínhamos visto nas outras classes, na lição 4, finalmente, o vaso rechaça a luz, desta luz que flui e é permanente do Criador. Então, a partir do momento que ele passa a não querer receber a luz desta forma, então determina que é uma estrutura espiritual onde haverá o processo de fusão ou de entrada e saída da luz. Então, o Partsuf espiritual se converte finalmente numa estrutura para receber a luz que vem do Criador em seus vários níveis. Agora, é importante também lembrar, como disse o Marcos, se é certo que os cabalistas usam, conforme seu vocabulário, termos e conceitos conhecidos, que nos levam finalmente a entender ou querer saber que é um corpo, não importa e nem é transcendente, nem significativo que vocês consigam entender isso com a ideia corporal. É simplesmente uma forma de estruturar um pensamento, ilustrar uma ideia que nos parece mais familiar. Isso.
E se pudermos, por favor, voltar ao tablet. Portanto, essa estrutura que víamos de parte sulf, que tem o roxo correspondendo à cabeça, tem funções. E como no corpo humano, a cabeça é encarregada de fazer cálculos, de pensar, e o Partsuf também. No Partsuf, essa cabeça está encarregada de calcular o quanto de luz pode receber com a intenção de doar. Porque depois da restrição, o que quer fazer Malhut de Ensof é receber com a intenção de doar. E nesta parte superior, o que realiza este cálculo do quanto pode realmente receber com a intenção de doar. Na altura da boca, que é P, neste caso, se localiza a tela que vai rechaçar certa porcentagem da luz direta ou oriachar, que incide, quer preencher o partsuf. Mas devido a que estamos no mundo da restrição e que Roche faz um cálculo, por exemplo, o Roche calcula que pode receber somente 20% da luz direta, portanto, vai fazer este cálculo e vai ser gerada uma luz de retorno, ou retornante, que neste caso chama-se Orroser. E esta luz é rechaçada pelo Partsuf porque ele definiu que só pode receber 20% para se preencher com o fim de doar. E estes 20% entram no Partsuf a partir de P, que é da boca, até o Tabur. Tor. Então, tem as fases Shoresh, Aleph, Bet e Gimel, 20% da luz com a intenção de doar, ou luz de Ohamá. Abaixo do Tabur não entra luz, devido à restrição, porque os desejos que estão abaixo do Tabur são desejos que neste momento não podem receber com a intenção de doar. Mas, no entanto, devido a que fizeram restrição sobre estes desejos de todas as formas, dentro de Sof, do Partsuf, há uma luz da misericórdia, ou luz de Hassadim. E esta luz é uma luz que surge devido a que esta parte do Partsuf se restringe e não quer receber porque não pode fazer com a intenção de doar. Então poderíamos dizer, Marcos, fala Rodolfo, que a luz de Hassadim, de certa forma, é um mérito da restrição, que o Partsuf faz este caso, o vaso, porque esta geração desta restrição, para receber somente, como você explicava, de 100% de Orroser, que recebe somente 20%, os outros 80% é Orroser, ou seja, a luz refletida, é uma ação que poderíamos dizer de restrição, mas que se transforma em doação. Sim. É muito importante essa compreensão nesta base do ensinamento da Kabbalah, porque durante todo o tempo que você estuda a Kabbalah, isso se repete em todas as ações. Implica, de certa forma, diz o Marco, um prazer, um preenchimento. Por isso que é uma luz, e este prazer é por ter feito a restrição. Isso. Então vamos ver que em toda essa fase, no fundo, o Malhut faz todo este trabalho para chegar, de certa forma, a aderir-se ao Criador em certa forma, e aderir-se ao Criador significa que vai adquirir a intenção de doar. Devido a que nós sabemos que o Criador não pode doar, a criatura, perdão, mas pode adquirir a intenção de doar, ou seja, receber com a intenção de doar, e desta forma vai estar realizando, de certa forma, uma semelhança com o Criador, porque a intenção é que vai ajudar a criatura a obter este estado. E nós vemos que este é um trabalho, e esta fase começa a trabalhar em conjunto, e seria um bom momento para que os amigos colocassem o primeiro vídeo do Rav, Michael Leitman, que nos fala, neste caso, sobre a vergonha e está associado com a falta de lesão.
Por favor, coloquem o vídeo para nós da vergonha. Então, o que tem a ver com a vergonha? Diz o Rav. Unicamente, a vergonha tem a ver com a falta de adesão. Isso é tudo. O resto eu recebi do Criador. Não tenho do que me envergonhar. Eu sou ladrão, um estuprador, sou um estripador. Como está escrito, somos culpados, traímos, sei lá. São coisas normais. Com exceção de que eu, na verdade, devo me arrepender de uma única coisa: que não tenho tendência suficiente para o amor ao próximo, conforme as condições que recebo do alto. Disso devo me envergonhar. Me deram a possibilidade de ter ação com a sociedade, de eu realizar isso com o Criador e não fiz isso. Disso eu me envergonho. Como um convidado diante do dono da casa. Disso eu me envergonho. Não que me envergonhe de que estou diante do dono da casa e morro por comer das coisas que estão na mesa, da mesa que ele preparou. Ele me fez isso e é outra coisa, ou seja, colocou os prazeres na mesa e colocou em mim o desejo por esses prazeres. Disso eu vou me envergonhar? Eu também não posso dizer nada ao dono da casa, porque ele fez isso com uma condição. E ele criou uma condição em mim de chegar a um estado em que, através de todos estes dados, posso chegar a ser como ele, ou seja, me fez todo um entorno, ou seja, que o convidado se divide em milhares de partes. No momento que começa a se conectar um pouco, pode receber um prazer. Ou seja, o convidado se conecta com 10 partes quebradas, então já pode tomar da mesa, com o fim de doar ao anfitrião. E temos um pouquinho de salada, digamos. Se conectaram mais dezenas juntas, podem tomar um pouco mais cada uma, mais porções. E assim dirigir-se ao anfitrião e dar-lhe contentamento. E penso unicamente nisso, não penso no que estão tomando. Devem saborear e sentir este gosto dos sabores, senão lhe dariam contentamento ao Criador. Devem desfrutar, porque o Criador sente como as pessoas têm prazer. Mas o prazer vem acompanhado de que ele provoca ao anfitrião, que isso se chama intenção, e não existe mais nada além disso. Então, onde está a vergonha? A vergonha está em que eu não completei ao que me deram a oportunidade de completar. E não pude. Mas sim pude completar isso e tenho honra. Bom, amigos, depois de termos visto este vídeo, é interesse de todos os amigos, vamos continuar com o tema do participio espiritual. Vamos no tablet? Isso. Então já temos, obrigado Marcos. Marco, já temos a informação de quem está conectado, diz Rodolfo. Então valorizamos muito, temos uma amiga da Espanha, de Sevilha, Helena Lopes. Saudamos os amigos do México, Davi Fernandes, da Cidade do México, Pati, Manuel, o grupo de Tulancingo, Jéssica Rodrigues da Venezuela. E temos no Zoom 16 conectados. Alberto Macliff, Nair Reynoso de Toluca, México. O grupo de Guadalajara, dos grandes amigos do México, que queremos tanto. Bebê Tulancingo do México, Jéssica Rodrigues, Diana de Montreal, os amigos de Cali da Colômbia, Dulce de Toluca,
Edene do Peru, Maria Helena, Maria Cárdenas de Toluca, México, Maricela de Monterrey, Rui de Toluca, México, Luiz Lopes, Luiz Peneiro de São Paulo, Helena Lopes de Sevilha e um amigo de Toluca. Saudamos no Zoom os amigos. Então, perdi o privilégio de ver os rostos dos amigos. Bom, é isso. Muito obrigado por vê-los. Obrigado, amigos e amigas, por estarem conectados. Nos dão muito ânimo de continuar mantendo o centro de aprendizado com sua presença. Vamos lá. Um grande abraço aos amigos e amigas. Nos dá prazer por se conectarem. Vamos continuar então com o tablet. Vimos que há uma Oriachar que chega ao Rosh e aí há uma tela que rechaça e gera a luz de retorno. E uma porcentagem, dizemos 20%, ingressa o Partsuf de P, que é a boca, até o Tabor, que é um umbigo. E preenche o Partsuf nesta parte. E essa luz é uma luz denominada luz interna, que é a Oriachar vestida em Or Roser. Esta luz interior, o Orpinimi, com P, luz interna, então preenche o Partsuf, já vimos. A quarta fase deste Partsuf, ou Dalit de Partsuf, fica vazia. Tínhamos comentado como estava fazendo este esforço para restringir-se, de toda forma iluminava dentro dela uma luz especial que é a luz de Hassadim, ou luz da misericórdia. Então, de todos os modos, é como se essa luz fosse doação, porque se restringe para alcançar o estado de adesão com o Criador. Então, é muito bom insistir nisso, porque ao longo do que vem o curso, vamos estar centrados nessa estrutura que gera como que famílias de Partsuf mais adiante. Veremos isso em outras classes. Portanto, amigos, vimos que esta fase Dalet não fica totalmente vazia, mas ilumina dentro dela um preenchimento. Chama-se Or Hassadim, ou luz da misericórdia, que é semelhante ao que havia em Beinabet. Temos alguma consulta? É interessante, então, lembrar, talvez, o conceito tela no vocabulário poderia produzir certa claridade no conceito. Quando falamos de tela, de certa forma, o que dizemos é um filtro. Muito importante entender como filtro, porque a ser uma tela, a luz vem e ela reflete a luz. E o que ocorre então com a luz interna? Não entra, entra. Então, quando falamos de tela, basicamente o que dizemos é um filtro. Uma tela, como diz a palavra, faz uma restrição. Uma luz penetra, mas restringida, ou seja, uma pequena quantidade somente que está preparada para receber. E o resto, a hora fazer. E o conceito de tela, nós vimos com vocês, é como um filtro. Temos uma pergunta, então, de Helena Lopes, de Sevilha, da Espanha. Diz, boa noite, tenho duas perguntas. A primeira, se considera que já existe alma na fase Dalet?
Dalet antes da primeira restrição? Bom, o que estudamos neste momento é o processo onde se cria tudo isso, e não sei se a pergunta aponta para isso, mas todavia não há pessoas. Ainda não há pessoas, não existe essa realidade. Ou seja, estes fenômenos ocorrem no mundo espiritual, onde se geram as estruturas espirituais que, de certa forma, são como habitantes deste mundo. É um conceito de habitantes, isso. Sim, é um conceito. Mas não existe o que vemos em nosso mundo, pessoas, animais, casa, existe as raízes espirituais de tudo que existe. Isso sim. Existem as raízes espirituais do que existe, mas não existe o que podemos denominar em nosso mundo como pessoas, homens, mulheres, crianças. Então, deste ponto de vista, ainda há fase de desenvolvimento para chegar a este conceito que vamos ter posteriormente, que são corpos e almas. Veja, o nosso amado professor Michael Leitman usa uma palavra, discernimento. Isso. São só discernimentos que ocorrem aqui. E você responde muito bem, não há, todavia, nem a alma geral, muito menos a alma de Adão Rishon. Ainda não aparece. Não aparece Adão, nem Adão dos mundos superiores, não aparece nem Adão do nosso mundo. Então nos falta muito ainda para chegarmos a essa parte. Então a resposta para nossa amiga Helena, não existe o conceito de alma antes da primeira restrição. A segunda, a diferença entre Partsuf e Kli. Boa pergunta. Partsuf é uma estrutura que nos permite, de certa forma, diferenciar as ações que ocorrem depois da restrição, certo? Antes do mundo da restrição, vimos que, de certa forma, representávamos o desejo de receber a luz como vasos, certo? Agora trabalhamos com uma dessas fases, que é a fase Dalet. E a fase Dalet é um vaso que se restringe. Ao restringir-se, dá origem ao mundo da restrição, ou seja, passamos de Ensof, do mundo sem fim, para o mundo da restrição. E neste mundo da restrição, a ação deste vaso, se pudermos ver o tablet, a ação deste vaso toma esta forma de representação. E nós representamos desta forma, como um Partsuf que tem Rosh, Tor e Suf. Em cada um desses segmentos, podemos dizer que há 10 Sefirot, certo? Ou dizer que há 5, porque vocês sabem que podemos referir a 10 Sefirot ou 5, considerando Keter, Hormah, Binah. E é importante enfatizar isso em várias coisas. Desculpe interromper, Marco. Nós sempre falamos de 5, ou seja, 5 mundos, 5 Partsufim, 5 Sefirot. E aqui falamos de 10 Sefirot. Por que é importante para vocês esclarecer? Porque vejam vocês, é perfeito como percebemos como realidade. Se nós vemos, os dedos da mão são 10. Aqui representam as 10 Sefirot, mas numa mão há 5. Agora, o que significa isso? Há uma estrutura onde as 3 primeiras Sefirot, que é a parte superior, que é Keter, Hormah e Binah. E depois daí, há um grupo de 6 Sefirot, certo? Que elas
se denomina Zeramp, que vai de Hesed, desde a primeira que é Hesed até a sexta, falamos depois das três, que é isso, e a última, que está como separada, isolada, é Malhut. E quando falamos de 10 Sefirot, é o mesmo, ou seja, 5. A única coisa onde há 6 se denomina Zeramp. Depois veremos em detalhes para que os amigos entendam. E se voltarmos então ao tablet, comentávamos que nessa estrutura de Partsuf ou qualquer outra estrutura, qualquer elemento onde há uma ação pode se configurar ou visualizar 10 Sefirot. Então, Rosh, como tem a função de fazer o cálculo da luz que se pode receber, e a luz que deve ser rechaçada, então, como é uma estrutura que tem a função específica, pode-se considerar composto de 10 Sefirot. Depois vemos que tem Tor, que pode receber luz com a intenção de doar. Como também pode realizar a ação de receber a luz com a intenção de doar, podemos então também definir que aí as 10 Sefirot. Então, em cada componente de qualquer estrutura que estudamos, poderemos definir, como no Sof, que neste caso, o que faz é que eu não posso receber com o fim de doar. Mas de todas as formas se organiza uma estrutura interna de 10 Sefirot. Portanto, este também é um conceito importante, porque podemos ver as Sefirot, tanto no caso das 4 fases da luz direta, e em cada fase original podemos denominar como Keter, Roma, Binah, Zeramp e Malhut. E também nos componentes do Partsuf, em qualquer estrutura que cumpre uma função especial, vemos refletidas 10 Sefirot. Amigos, diz Rodolfo, por que então não é uma só estrutura? Porque Rosh, o P e a coroa, não é uma só. Porque está tão bem feita essa estrutura que ela funciona com base ao alcance, à conquista de níveis. Então, por exemplo, no Tor temos 10 Sefirot, no Rosh também. E isso tem algo muito importante, pois o processo da restrição que faz do particular o geral, e quando falo de particular, quando cada entidade, neste caso falamos de um discernimento, mas depois quando cheguemos à alma e quando chegarmos finalmente à pessoa, este conceito que parecia técnico, vocês já podem visualizar no trabalho espiritual. No momento que cada um de nós, ou cada uma dessas estruturas chamadas Sefirot, que são verdadeiros níveis, a ação de cada um deles, favorece ao coletivo. Por quê? Porque esta Oriachar, que é a luz direta, que penetra, que passa nos 5 ou até 10 Sefirot do Sof, se encontra com o Massar, entra como Orpinimi, vai derramando sua luz, digamos, um conceito, ou vai deixando sua luz em cada uma das Sefirot. E da mesma forma, quando o Or Rosier se reflete neste Massar, ela também, quando vai acendendo, como luz refletida, vai deixando a luz nos distintos níveis, ou seja, este Partsuf espiritual, quando dizemos que é uma estrutura,
muito dinâmica, dizemos que a ação em qualquer nível favorece o coletivo, favorece todos, todas as partes. Se é certo que falamos que na parte de baixo, o coração de pedra, pouco podemos influenciar, não dizemos que não se influencia. Menos é muito mais amplo, sim, mas as mudanças vão se produzindo em todas as partes devido à estrutura de níveis, que significa que todos vão recebendo luz por meio da ação de cada um dos discernimentos, ou de cada das ações da pessoa, quando estudarmos isso. Também podemos comentar neste ponto que a luz, ao ingressar e sair do Patsuf, deixa impressões. E essas impressões, no caso da luz que entra no Patsuf, é teamim, sabores. E no caso das luzes que saem, deixa uma impressão que se chama Nekodot ou pontos. E são pontos porque ao sair a luz da estrutura, se revela o ponto negro ou uma carência adicional. Além disso, desta ação, tanto a luz que entra, que são os sabores, teamim e a luz que sai, que são os pontos Nekodot, deixam também uma impressão no momento da sua saída. E no caso das luzes, a impressão que deixam as luzes chama-se taguinho ou coroas. E a impressão que deixam os Nekodot chamam-se otiot ou letras. E é interessante referir-se, não sei se quer referir isso, não, você é muito importante, é inteligente nessa matéria. Então, todos os conceitos que falamos têm conexão com o tema de Aleph-Bet, ou seja, o alfabeto. Então, você falou de coroa e eu me lembrei, quando a pessoa vê as letras mais meticulosa e expressas do alfabeto hebraico, a pessoa pode sempre ver que, vamos falar de forma rústica, como coisas que saem sobre as letras. E são como coroas que embelezam a letra. Então falamos aqui de todo um conceito do que é alfabeto, os pontos do alfabeto. Ou seja, quando falamos disso, falamos que de certa forma essas impressões aqui dimensionadas têm a ver com as ações destas letras do alfabeto. E algo importante, amigo, que me chamou a atenção quando você expressou a lâmina anterior, a palavra cálculo. Veja, se expressamos que recebem todas as sefirot, luzes, no processo individual de cada uma delas, pelo grau de alcance, também existe um cálculo. Cada uma das sefirot tem um cálculo. E este cálculo tem relação direta com o nível de luz versus o nível de desejo. E quando falamos do cálculo, falamos de uma estrutura numérica e vamos compreendendo a quantidade de desejo versus a quantidade de luz. Não sei se vamos falar disso, mas na estrutura anterior vimos isso especificado. Sim. E isso vai ter importância e vai certamente tratar com profundidade quando virmos os 5 partsufim do mundo de Eden Kadmon. E já tínhamos dito de certa forma que a luz, ao sair e entrar, deixa impressões que têm relação com o desenvolvimento que houve nas 4 fases da luz direta. Que tal, cada uma das fases deixa uma reminiscência. E na fase 4 temos o registro de maior valor numérico, digamos assim, que é 4-4, que teve 4 de desejo e 4 de preenchimento. Então,
este nível de lembrança ou reminiscência que ficam dos estados anteriores tem um efeito importante adiante, porque com isso, com estes níveis que separamos de 0 a 4, vamos trabalhar mais adiante e veremos que tem uma grande importância o que falamos, porque vemos nos mundos, as gerações nos mundos e depois do mundo da restrição. Isso. E é interessante porque nas classes do Rav estudamos muito o conceito de Reshimon. E este conceito de Reshimon, que nasce do que você acaba de dizer, reminiscência. Isso, são reminiscências. Alguns traduzem como lembrança ou recordação. E a Reshimon é muito importante porque, de certa forma, no nosso processo de trabalho de correção, usamos o que chamamos a Reshimon. Não sei se vamos nos estender mais sobre isso nas outras classes, mas é importante entender que cada vez que falamos na Kabbalah, usamos o conceito de luz. Mas o conceito de luz, dentro do conhecimento da Kabbalah, tem vários conceitos de aplicação conforme o contexto onde se desenvolve. Quando vimos na primeira lição, falamos que existia uma luz simples, que girava tudo. Este é um conceito de luz, ou seja, é luz de Ein Sof. Depois falamos dos níveis das luzes e falávamos que existe a luz de Eridá até a luz de Nefesh. Falamos de 5 tipos de luz, que essa luz é distinta de Ein Sof, e agora Marco nos falam de outras luzes. Or Roser, luz direta, Or Pinimi, luz interna, e a Or Yashar, que é a luz direta. Então temos luz direta, que também é outro conceito de luz. E quando falamos de Reshimon, falamos de outro conceito de luz. E também temos que acrescentar, neste instante, que devido a essas ações que ocorrem no Partsuf, se gera outro elemento a ser considerado. Por exemplo, Zivug de Hakam, que é acoplamento de golpe, que é quando a luz direta se choca com a tela e se gera luz de retorno e gera uma luz interna, uma luz que entra no Partsuf. E isso dizemos que corresponde ao Zivug de Hakam, o acoplamento de golpe. E é interessante também dizer que este massá ou tela, que está no nível de P, podemos considerar divididos em duas partes. Uma parte que permanece bloqueando o ingresso da luz direta, rechaçando a luz de retorno, e uma parte do massar baixa até o tabor, com a luz que ingressa. Podem mostrar, por favor, amigos, no tablet? Então, comentávamos, por um lado chega a luz direto, se produz aqui o cálculo, faz o cálculo, rechaça a luz de retorno, e o massar, podemos considerar neste ponto, dividiu em dois, uma parte que permanece, rechaçando a luz, e uma parte que baixa os distintos níveis de preenchimento ou luzes que ingressam no Partsuf, até que se localiza no nível do tabor. Então esta parte do massar baixa até o tabor e se detém aí, porque neste ponto está a restrição dos desejos que podem se preencher com a intenção de doar. Portanto, temos este conceito do Zivug de Haka'ah, o acoplamento de golpe, que ocorre aqui no massar, que começa então a penetrar a luz até um nível de tabor, onde se detém este ingresso. E surge aqui o segundo conceito, que é o Bitush Pnimil Makif, o impacto frontal e circundante, que é o encontro da luz com o tabor do Partsuf, que começa a pressionar o tabor
E além disso, a luz, esta parte que foi rechaçada, é 80% que fizemos referência, fica como luz circundante por fora do Partsuf e pressiona desde fora o tabor. Então, devido a esse choque, digamos, impacto frontal em circundante, o impacto se produz tanto desde dentro do Partsuf, pela luz interior, como de fora do Partsuf, pela luz circundante, no nível do tabor, ou umbigo do Partsuf. E isso gera que neste ponto, onde se produz este impacto, se produz como uma limpeza, como é o termo mesmo, amigo? Uma purificação. Muito obrigado, Marco. Parabéns, você fez um ótimo gráfico que fez com que os amigos entendessem. Então, nós falamos de algo abstrato, difícil, mas vamos tratar do que o Marco fez, tecnicamente bem. Ou seja, vamos simplificar com a ação da realidade. O conceito de acoplamento tem a ver com a relação e o ato sexual, certo? Então, o que ocorre aqui? Se temos essa estrutura onde baixa a luz, e isso vem com a luz, temos desde baixo, uma força que é contrária, oposta. A de cima é a força de doar e abaixo a força de receber. Essas, quando chegam e se enfrentam, primeiro ao golpe. O golpe que baixa e golpeia, golpeia e baixa. Digamos, é a função do pistão nos altos. Ou seja, a pressão de cima para baixo vai baixando uma sarra. Em outras palavras, se aqui está, digamos, esta é a zona onde está o desejo de receber, a parte de baixo, e aqui está uma sarra, quando vem, está a força de doação, que é como um pistão, faz baixar ainda mais uma sarra. Faz contrair o desejo de receber, mas o desejo de receber também tem sua força. E faz o golpe. E a conexão. Faz o zivug de Haká. E é nessa conexão, neste golpe, onde se encontram o desejo de doar mais o aviut, que é o desejo de receber, se produz um contato ou acoplamento, onde se acoplam e deste acoplamento sai o que podemos dizer, para a compreensão humana, um novo filho. Desta concepção, deste ato, nasce um novo Partsufim. E é muito importante entender isso, porque sempre existirá, em toda operação de desenvolvimento espiritual, as duas forças que se opõem, mas que são necessárias que trabalhem juntas. Porque se não há desejo de receber, não poderia haver doação. Portanto, só existe doação a partir do instante que há o receber. Então, o Zivug de Haká finalmente gera conforme uma estrutura. Então, poderíamos dizer que se este traz uma potência 4 e este tem uma potência de 4, ou seja, 4 de doação e 4 de recepção, isso se chama o que vem de cima, que é uma Reshimó. Tudo se transforma em Reshimó. É a luz que vem e de baixo ao Aviut, e quando há um 4-4, há uma igualdade, certo? Aí pode-se conceber bem a doação, porque o receber tem a mesma quantidade de desejo que a luz de retorno. Ok? É isso, Marquito. Bom, seria um bom momento, já que o amigo fala que todas as ações geram uma família de Partsuf, que veremos mais adiante, nos 5 Partsufim de Anikadmon, que na próxima lição é muito um bom aporte, porque agora vamos ver
um vídeo do Rav que fala de um casal feliz. Por favor. Vamos esperar o vídeo. Vamos esperar. Aí está. O que se chama ser feliz? Qual a diferença entre a alegria da mulher e a do homem? Rav, no final, a felicidade está em alcançar a raiz da alma. Um casal, homem e mulher, onde ambos trabalham para alcançar a meta, esclarecem como encarar o alcance da meta e o alcançam, obviamente, são muito mais exitosos que um homem sozinho, que sua mulher não está no caminho, ou uma mulher que está sozinha. Sem dúvida. É uma grande diferença e no futuro esperemos que possamos publicar essas coisas, difundi-las e educar o mundo assim. Que as pessoas possam alcançar isso e com isso vamos corrigir a crise familiar. Marquito, há várias perguntas, ótimo, ou seja, estão muito atentos. Veja, temos uma pergunta do México. As 4 fases de luz direta são antes do Partsuf? Sim. Este desenvolvimento começa com as 4 fases da luz direta, que acrescentamos uma fase 0, que é Shoresh, que dá origem ao desenvolvimento em 4 fases. Depois desse desenvolvimento em 4 fases, chegamos a uma situação em que a fase Dalet recebe todo o preenchimento e se dá conta de receber o preenchimento com a intenção de receber para si e não com a intenção de doar. Então decide se restringir. Antes dessa restrição, tínhamos o mundo infinito e depois da restrição temos o mundo da restrição. Dentro do mundo da restrição começa a se desenvolver toda essa estrutura denominada Partsuf, que veremos em detalhes na próxima lição. Porque depois desse desenvolvimento começamos a ver a origem dos mundos e dentro dos mundos temos vários Partsufim que realizam ações e em algum momento vamos chegar neste desenvolvimento de mundo e Partsuf. Haver o desenvolvimento de Adão, da alma geral, e veremos algo interessante. Não podemos avançar agora nesses detalhes, porque há muita informação. Então vamos ver passo a passo. Muito bem, ótimo entendimento. Agora você disse que é importante lembrar a fase 4, o vaso, que é a fase Dalet, o vaso não está somente com a fase 4, mas sim com as outras fases incluídas. E é sempre assim na Kabbalah. Temos outra pergunta, Luiz Lopes, do Equador. Como se fazem os cálculos no Rosh? Com base em que procedimento? Como se fazem os cálculos? Bom, o cálculo que faz a Rosh é com relação ao que o Partsuf determina que possa receber a fim de doar. Então, o Partsuf define que pode receber com fim de doar até certa porcentagem de luz direta. E em função disso, isso vai se ver com maior precisão na outra classe, porque em função deste cálculo feito pelo Partsuf, vai se gerar várias estruturas. Então gera-se uma família de Partsuf, denominada Partsufim. Correto. Outra pergunta a mais do Uruguai. Quando nos dizem que há 10 Sfirot em cada parte do Partsuf,
Há vários distintos de Sefirot ou os mesmos Sefirot pertencentes a outro Partsuf? Bom, sim, a verdade é que podemos dizer que esta divisão em Sefirot é uma ajuda que usamos para lembrar, diante de uma estrutura, para poder visualizar funções dentro dela. Então, cada vez que tem uma estrutura independente, podemos analisar como constituída por vários sistemas. Esses 10 subsistemas, então dizemos que são 10 Sefirot. E sempre que temos uma estrutura que realiza e que esta ação de alguma forma é importante, podemos dizer que é composta de 10 Sefirot. Então, cada Sefirot é formada de 10 Sefirot, cada Partsuf. E se podemos aprofundar isso, neste momento podemos ficar presos um pouco. Então, por enquanto, para não deixar complicado, podemos dizer que cada estrutura que faz uma função, podemos pensar formada por 10 Sefirot. Então, quando falamos de 125 níveis, cada um dos níveis, mesmo que adquiram os mesmos nomes, são momentos e discernimentos de estruturas espirituais diferentes. Porque se é certo que temos um mundo, digamos assim, o mundo de Atzilut, temos um Partsuf, que é Zeramp, e temos uma luz, que nem chamar, este é um nível. Então, a Atzilut, Zerampim e a luz de Neshama. Este é um nível, um grau de alcance que tem uma distinção e uma qualidade que determina este sistema. Se é certo que depois eu posso me ocupar de novo de Atzilut, Zeramp, Neshama, etc., em outra estrutura, todas são distintas. Isso é para que a pessoa que fez a pergunta entenda que cada um são níveis ou sensações distintas, graus distintos de ações, qualidades e percepções de grau de alcance e discernimento que a pessoa alcança quando passa de um para outro nível. Pergunta assim: temos Alberto Marcliffe, do Equador. Este primeiro Partsuf se relaciona com Irredá? Em termos gerais, bom, o que vemos é a estrutura geral do Partsuf e tomamos como exemplo o que ocorre com a fase Dalet, depois da restrição. Depois começa os Partsuf. Depois, em cada nível o preenchimento, recebem as partes do Partsuf que podemos dividir este desejo que era no interior do Partsuf. Pode receber com a intenção de doar e podemos dividir em fases: Shoresh, Aleph, Bet, Gimel e Dalet. Vamos ver a parte técnica. Então, aparecem distintos níveis de desejo que tem a ver com os níveis de preenchimento. E fazemos referência ao nível Shoresh, ou 0, Keter, depois Aleph, Bet Binah, Gimel e Dalet Malhut. E vemos essa distribuição que fazemos referência como Sefirot. Então, dentro desse desenvolvimento de Peatabor, então aqui desenvolvemos 5, porque Zeramp inclui 6. Marquito, vamos ver. Dizemos que repassemos. Existem 5 luzes manifestadas: Yeridá, Hayá, Neshama,
Ruach e Nefesh. São 5 luzes, 5 níveis de graus da alma, para que vocês saibam. 5 luzes, 5 níveis da alma. Por outro lado, há a estrutura que chamamos Sfirot. Keter, Mabinah, Zeramp e Malhut. Por outro lado, já mencionamos antes, temos mundos, que aparecem aqui. O primeiro mundo, Adam Kadmon, o mundo da Tzilut, Beriah, Yetzirah e Asiá. Então aí vocês têm uma estrutura de 5 luzes, 5 Sfirot e 5 mundos. Então, o que se estuda na Kabbalah? A pessoa vai discernindo, compreendendo e ter um grau de revelação de tudo isso. Baruch Sulam, como o nome indica, o mestre, o senhor da escada, é um grande tema esse aqui. Baruch Sulam, através dos seus escritos, tem manifestou os 125 níveis. Em resumo, estes níveis têm a ver com a luz, com cada uma delas. E também seria interessante acrescentar que, neste caso, vai se produzindo o ingresso das luzes a partir de Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yehidah, e vai abandonando no sentido inverso, Yehidah, Hayah, Yehidah, Hayah, Nefesh. Ah, você fala do grande tema, a relação inversa das luzes dos vasos. Bom, Marco. Isso quando os amigos escutarem o Rav. Outra coisa que tem sentido, na outra classe, em Anekademon, vemos que começamos essa atividade no nível de Rishimon, ou reminiscência 4.4. Temos as luzes saindo e ficamos no nível 4.3. Então isso vai ser importante na próxima classe. Veremos por que ocorre isso. Então vejamos mais perguntas. Estamos com várias perguntas, agradecemos os grandes amigos, Anjos do México. Muito obrigado. Luiz Pineiro, de São Paulo, Brasil. Significa que ao rechaçar parte da luz, se cria um novo Partsuf? Ótimas perguntas. Estão se adiantando muito, ótimo. O desejo. Sim, meu amigo. Como vimos que iniciamos este processo com o nível de reminiscência 4.4 e depois 4.3, significa no 4.3 se gera um Partsuf distinto. E este é um tema que vamos aprofundar na próxima classe. E também tem relação com o mesmo. Se dizemos que é um conceito distinto, se é certo que é um Partsuf distinto, se fôssemos, digamos, ao que é a nossa experiência, a genética indica que vai ter igualmente o gen do pai e da mãe, neste caso. Se sai um Partsuf distinto, vai ter certamente as características, reminiscências ou código, digamos assim, do anterior. Certamente. E também vemos nos mundos que no nosso mundo, ramos e ramos, é uma cópia das raízes espirituais que nós sentimos neste mundo de várias formas. Se pudéssemos ver essa raiz no mundo espiritual, sentiríamos de forma distinta. E com este conceito que é nosso mundo. E aqui é interessante mandar a foto dos distintos amigos, alunos e alunas. Pede a explicação. Ela está pedindo uma explicação. E aqui você já explicou. Então, Paty, avise se parece essa explicação. Certo? E diz, veja, na continuação,
Obrigado pela resposta anterior. Está muito bem, muito clara. Pode desenhar, por favor, no diagrama 11 e 12, que não aparece na lição e são necessárias para o entendimento? Qual é o 11 e 12? Vamos ver. Parece que ele está se adiantando. Sim, o 12 não vimos. Ah, tem a Mim e Nekudot. É a parte que você falou. E o 12 é que mostrava agora. Então o 12 mostrava, acrescentamos neste tablet, vamos ver. Por favor, mostrem, obrigado. O 12, basicamente, aqui nós explicamos, é um processo do ingresso das luzes. Entra Nefesh, Ruach, Neshama, Hayai e Hidá. Nesta ordem, acrescentamos também, neste caso, a série das luzes, que se produzem em ordem inversa. Yehidá, Hayá e Yehidá. Bom, com relação à raiz das ramos, o que é a raiz das ramos? A linguagem dos ramos? Ah, isso, o que é a linguagem dos ramos? Bom, parece que temos que voltar à lembrança do nível fundamental, que já falamos disso, foi falado sobre raízes e ramos. E nós sabemos que cada ciência tem sua linguagem particular. Por exemplo, matemática tem uma linguagem de símbolos matemáticos. E para uma pessoa que não está iniciada na matemática, vai ser difícil entender o que diz um livro de cálculo superior. Não vai ter ideia. Então, os químicos têm a sua linguagem particular e suas fórmulas químicas, diagramas e fenômenos que ocorrem na química. Que uma pessoa que não está iniciada na química não vai ter ideia do que significa, do que sai nos livros de química. E assim, cada uma das ciências tem sua linguagem. E além de ter uma linguagem, cada ciência gera uma terminologia, certo? Agora, os cabalistas, que são os cientistas que estudam mundos superiores, ativam o mundo superior, então, ao encontrar-se com este mundo, descobrem que não há linguagem, não há palavras para expressar o que ocorre aqui, os fenômenos que ocorrem no mundo superior. Não existe linguagem no nosso mundo para fazer menção a isso, para referir-se a isso e explicar. Mas descobriram que cada fenômeno ou cada elemento no mundo superior tem uma cópia no mundo inferior ao nosso mundo. Então, como cada elemento do mundo superior está copiado no mundo inferior ao nosso mundo, então descobriram que pode se referir a palavras e fazendo referências, ações e elementos que existem em nossa realidade, podem descrever fenômenos e elementos que existem no mundo superior. Então, a linguagem das raízes e dos ramos se refere a isso, que com ações que existem no nosso mundo, descrevem ações do mundo superior. E assim seria bom também lembrar o seguinte: o livro de Kabbalah não faz menção a nenhum evento em nosso mundo. Então, tudo que estudamos é só um estudo dos mundos superiores e a relação dos vasos com as luzes e, portanto, o desenvolvimento da alma. Por exemplo, se alguma pessoa se dedica à Torá e começa a ver aí que existem reis, reinos, montes, cativeiro, então a pessoa pode imaginar que isso ocorre em nosso mundo e se materializa a espiritualidade, que é um ponto importante.
porque esse é outro motivo pelo qual se utiliza uma terminologia especial que poderia nos confundir, por exemplo, Keter, Ramabiná, nomes dos Partsufim, mais adiante, essas ações que ocorrem, porque essa terminologia, o uso dela, evita que materializemos o que aprendemos e relacionamos imediatamente com coisas do cotidiano. Sim, que agora não falamos de coisas que ocorrem no dia a dia, porque estudamos numa etapa que ocorre nos mundos superiores antes que surja o nosso mundo. Até os mundos superiores, ou Anakademon, ou Atzilut, Beriah, e todo esse desenvolvimento. Então nada disso surge, não, nada existe. Ou seja, a criação vai se desenvolvendo antes que surja qualquer coisa que possamos considerar como tangível. Portanto, por um lado, o uso deste termo especial ajuda a que não se materialize, porque se a pessoa tenta ler a Torá, vai imediatamente materializar. Vai tentar imaginar isso e profetas nessas histórias que nos mostram e podemos perder que tem relação com algo importante, um conteúdo maior do que o dia a dia que se relata nessa ação. Veja, uma pergunta da Patrícia. O que é a luz circundante? Luz circundante é a luz que se aceita e a luz interior que preenche o Partsuf de Piel Tabur, e vimos que era 20%. Por exemplo, tínhamos a luz interna, 20%, que é a luz interna, trabalha dentro do Partsuf do Piel Tabur. O resto da luz que fica fora é luz circundante, ou seja, depois pela hora roseira. Isso, a hora roseira é a luz refletida. Depois vem a luz circundante. Qual a importância da luz circundante? A luz circundante é uma luz que está fora do Partsuf. E aqui se dá a impressão que temos que materializar um pouco, ou seja, a luz circundante é a luz que rodeia, está sempre conosco e é a luz que trabalha fora de nós para nos corrigir. E aqui tem um bom efeito dentro da sociedade, se é que se realiza de forma adequada, que é estudando nossa sabedoria e realizando esse estudo dentro de um ambiente correto. Então usamos muito a palavra luz reforma, a mesma coisa que a luz reforma, ou seja, aquela que nos muda finalmente. Então mantém a estrutura do mundo superior de discernimentos. Ou seja, temos que aplicar o nosso Partsuf. Nós somos um Partsuf também. Isso. Então também existe uma intervenção importante. Ou seja, se alguém pudesse dizer qual a luz mais importante, todas são importantes. Mas a que tem valor mais importante no processo da correção seria a luz circundante. A luz circundante tem uma função muito importante, porque nos permite avançar para a correção. E é interessante porque dizemos que há uma reminiscência que fica do preenchimento e as lembranças da luz que preencheu o Partsuf e da luz que abandonou o Partsuf, dizemos que eram coroas. Então, com isso se escrevem os livros de Kabbalah. Então, temos no fundo essa luz circundante, podemos entender estudando nos livros. Então, fazemos menção aqui, tiramos a lição dos mundos superiores e, além disso, existe o livro Shamat. Entre muitos, o Kabbalah para estudante. Então, o sítio do Kabbalah.info, a seção da biblioteca, também está disponível para comprar e baixar gratuitamente na página.
e a pessoa pode comprar também. E tudo isso, obviamente, exige um esforço por parte nosso. Não temos fins lucrativos. E como financiamos? Sim, é uma boa pergunta. E uma dúvida que as pessoas têm, que perguntam como se financia isso. Para isso, podemos dizer o seguinte: existe uma grande equipe de pessoas que trabalham gratuitamente. Por exemplo, os amigos que estão agora na parte técnica, vamos ver a amiga Mônica e o Carlo e a Patrícia, eles realizam este trabalho gratuitamente. Anjo e Montserrat, que também estão aí apoiando gratuitamente. Estão os relatores, que também participam nessa classe, como na classe presencial. Há uma série de pessoas que trabalham gratuitamente sem custos, mas certamente há custos. Por exemplo, a conexão de internet, e se quisermos ter uma boa conexão de internet, vamos ter que pagar um custo mais alto. Exige equipe, câmera, sim, como no Chile, isso. Problemas com milhares de dólares, isso. E há investimentos em equipamentos, câmeras, programas, há investimentos, pagar servidores, porque a classe vai para um servidor que distribui para todos que se conectam. Não podemos distribuir daqui porque para ter uma disponibilidade maior se distribui do servidor especializado, que tem custo. Então, como se financia isso? Então, por exemplo, se eu quero colaborar, eu me sinto agradecido com o que tudo se faz no centro de educação. Então, nos dizem que vai estar habilitado na página e vai aparecer uma mensagem em algum momento, ou onde se pode fazer um clique para colaborar. E os amigos que querem fazer isso e ajudar na disseminação da sabedoria podem fazer fazendo um clique no botão que vai surgir algum instante na página que diz colaboração. E pode escolher o quanto pode realizar isso. E tudo isso se usa com o fim de financiar a disseminação da sabedoria, que pode ser por realizar programa, classes especiais ou imprimindo uma literatura. Então, em geral, a literatura disponível na livraria, na biblioteca, no cabala.info/pt, o custo do livro basicamente cobre o custo de impressão e distribuição. Então, não há margem aqui comercial. Então, traria o livro, que habitualmente vale 3 ou 4 vezes em Israel. E é muito importante isso. Então já sabemos que quem pergunta e tem o desejo de colaborar vai ter essa estrutura na página. Isso. Então podem fazer outra pergunta. Obrigado, Marco. Uma pergunta do Wilson da Venezuela. O Partsuf forma parte do nosso mundo interior ou vai além? Certamente estudamos agora algo que está além de nós, porque já mencionamos que essa estrutura, antes que existam os mundos. Então, essa é uma estrutura mais geral, mais acima deste caminho. Mais adiante, à medida que se divide os mundos, cada mundo tem uma família de Partsuf, e aí podemos compreender um pouco melhor como essa estrutura se relaciona com a estrutura dos mundos. Então é importante, Marco, lembrar que do ponto de vista do Partsuf, não estranhe, ao estudar Kabbalah, que o Partsuf é usado como conceito de várias coisas. Por exemplo, existe um Partsuf de grupo, um Partsuf de estrutura da alma, etc.
A palavra Partsuf é uma estrutura espiritual. Então, vocês veem que pode ser 2, 10, 5, 3. Ou seja, a palavra Partsuf, você não consegue encerrar num conceito definido, fechado. Ou seja, Partsuf é uma estrutura espiritual que funciona com base a várias áreas distintas onde se manifestam e, portanto, tem várias utilizações. Outra pergunta. Uma pergunta do México. Aqui chamamos então correto. O ambiente correto. O que é isso? Bom, nós vemos que essa luz circundante pode se manifestar no nosso mundo por meio dos escritos que os cabalistas preparam para nós, para o nosso desenvolvimento. Também devemos lembrar aqui que existe muita literatura que os cabalistas reconheceram, mas cada cabalista também escreve para a sua época. Portanto, há escritos, por exemplo, o patriarca Abrão faz certa investigação e escreve um livro, mas este livro está adequado para a sua geração. Então, para a nossa geração, nós já mostramos os livros que recomendamos, que são, por exemplo, escritos pelo Rabash. Originavam palavras do Baal Sulam, Shamad, é muito interessante, que engloba tudo que se baseia com lembranças que tem o Rabash seu pai, que são leituras inspiradoras. E o trabalho que fez o Baal Sulam com respeito ao que escreveu, que podemos encontrar resumido no Kabbalah para principiantes, ou Kabbalah para estudante. Portanto, é como uma parte desta luz que reforma, que nos permite avançar. Porém, se tratamos de avançar sozinhos, com a nossa força apenas, provavelmente não vamos avançar muito, porque não conseguiremos manter essa intenção. Nós estudamos sozinhos, provavelmente vamos estudar com a intenção de adquirir sabedoria, que não é ruim. Porém, não vamos ter a intenção para alcançar a espiritualidade. Essa intenção vai escapar de nós. Mas se estamos num grupo de pessoas que todas têm a mesma meta, que é desenvolver-se na espiritualidade, então, mesmo que tenhamos uma intenção pequena, ela se soma a cada um dos amigos que estudam. E isso tem um efeito multiplicador importante. E o ambiente correto é que vai nos dar para avançar fortemente e poder atravessar as restrições que, como pessoas, são difíceis de manejar. Veja, Marquito, isso é normal. Diga-me com quem andas e direi quem és. Então, o que significa? Veja, vamos partir de uma base bem honesta e sincera. Você que está na lição 4, vocês já estão aqui nessa seleção? Se você, tudo que estudaram, o bem e o mal, o mundo, e vocês começam a falar com alguém, vocês começam a pensar que é normal das pessoas? Vocês veem que é uma pessoa normal? Honestamente? Pessoalmente? Não percebeu assim. Portanto, a Kabbalah se transforma em algo que a pessoa deve trabalhar, amadurecer, degustar com quem tem a mesma coisa. Eu com o Marquito, podemos falar de Sefirot, mundo, sensações, tudo, porque ele também tem a mesma meta, o mesmo desejo desenvolvido. Então, este é o ambiente correto, porque ele vai me confiar, eu apoio ele, ele me apoia, os grupos nos apoiam, as classes estão para todos que estão juntos, vamos dividir com quem está sentindo a mesma coisa. Mas fora desse ambiente não teremos isso. Então, se a pessoa, por exemplo, pensa, e essa é uma reflexão minha,
pensamos que a Kabbalah realmente foi a sensação que temos hoje, de que as pessoas não entendem a gente de fora, que ela é algo hermética, então surge essa inquietude que não é algo hermético, porque eu não posso dizer então passa porque eu tenho que ser cuidadoso de fazer algo que outros não conseguem, não entendem. Se estamos numa etapa da história onde havia muito prejuízo, perseguição, dogma e outras coisas. Antigamente está falando da Kabbalah. Então, com relação a isso, talvez poderia se dizer que este desejo para alcançar a espiritualidade se desenvolve mediante esta pergunta que surge dentro da pessoa. Então, qual o objetivo da nossa vida? Para que estamos aqui? E na medida que surgem perguntas, talvez a pessoa se apresenta uma oportunidade para responder a pergunta. Talvez seja difícil de difundir em algum instante, porque não existia isso. Então temos que lembrar que todo esse desenvolvimento da espiritualidade se desenvolve, desculpe a redundância, em uma linha temporal onde vai se desenvolvendo os desejos. Primeiro o desejo mais básico, que se relaciona com a parte animal, depois o desejo por adquirir riqueza, poder, reconhecimento, e posteriormente vem uma etapa onde se deseja mais elevado adquirir conhecimento, que é o ponto anterior para entrar no desejo para adquirir espiritualidade. Provavelmente, em algum instante, no nível de desenvolvimento, não dá origem para que surja isso, que parecia o que seria capaz de responder, mas na medida que existe a pergunta e se realiza a pergunta, vem a resposta. Como diz na Torá, busca tudo isso. É isso. Veja, Marco, passou o tempo que estamos com o amigo. Então, os amigos que estão na tela dos computadores, amigos e amigas, passou rapidamente essa lição. Temos alguns instantes. Que conclusão você poderia deixar desta lição? O que temos que lembrar para que as pessoas reconheçam? Apesar de parecer que estamos aqui para explicar o tema da lição, nós estamos aqui, estamos num ambiente para que juntos com os amigos constituir uma sociedade que busca aderir-se ao Criador, que busca a espiritualidade. Então, se nós aqui não podemos explicar, ou seus amigos não podem entender, não importa. Tem acesso, provavelmente, às porções dos livros que são enviadas e podem buscar na página Kabbalah.info, seção biblioteca. Então, como comentávamos, o nosso objetivo não é adquirir conhecimento, mas sim a intenção pela adesão com a espiritualidade. E não importa, no fundo, que entendamos ou não, mas o que importa é que estamos aqui com a intenção correta. E todos os amigos estão com a intenção correta, significa que a luz circundante vai poder operar em nós. E se não tivermos tanta intenção, a luz circundante vai operar igual, mas vai operar numa média menor. Em resumo, no conteúdo, vimos como se desenvolve a criação por meio das 4 luzes. Vimos também que depois do mundo da restrição surge o Partsuf, a estrutura espiritual que começa a trabalhar. Na próxima lição, veremos o mundo de Adkadmon e os 5 Partsufim. Obrigado. Marco, no próximo domingo, já teremos terminado um congresso
Se alguém quer participar, tem um congresso no próximo final de semana. Aí estão os amigos e amigas no Zoom. Um grande abraço. Então pode se conectar com os coordenadores. Do que se trata o congresso? É um congresso virtual em Roma. Quem quiser assistir, cabe.tv/POR. Teremos sexta, sábado e domingo. Lições ao vivo, com tradução para o português. Então, por favor, vamos ver quem está conosco. Na Espanha, Helena, Sevilha, México, Pati, Vito de Guanavaca, Grupo de Tulancingo, Jéssica Rodrigues, amigos da Venezuela, Wilson da Colômbia, Pati de Cali, do Uruguai, Atzil, Montevideo. No Zoom tivemos Adriane Marcos de Solunca, Miguel de Coloca, México, amigos do Guadalajara, Tulancingo de novo, vários amigos do México, amigos da Colômbia, Davi Chaves da Cidade do México, Gonçalo do Peru, Maria Helena de Toluca, Maricela de Monterrey, Isabel de Toluca também, Journey e Luiz Lopes do Equador, Luiz Pinheiro de São Paulo, Helena Lopes Sevilha e outro amigo de Toluca. Muito obrigado, não esqueçam, próxima não teremos lição ao vivo nessa semana, né, dia 25, mas teremos dia 1º de agosto a próxima lição ao vivo em português. Então nos encontramos, Marco, no próximo domingo, na quinta classe. Muito obrigado, Marco, por tua ótima e expositiva classe. Muito obrigado, amigo. É ótimo ter estar contigo e com os amigos que estiveram conectados, tanto na página como no Zoom. E um grande abraço a todos. Espero que isso tenha sido um benefício para todos, inclusive nós, e que perseveremos este caminho para alcançar a adesão e em algum instante ter este prazer da conexão. Então ficamos com o Partsuf. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, amigos.